aparecendo quando a gente começou a vida, né? Meu marido cantava e eu pregava. Ele cantava e eu pregava. Assim começou a igreja, amém? Amém. Era eu e ele, em nome de Jesus. Amém. E a Cátia e Gabriel, mas a cura está doente hoje. Enfermidade atacou todo mundo. Meu Deus do céu. Abra a palavra no Salmo 23, amém? Aleluia. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. O Senhor é o nosso pastor, e de nada nós vamos ter falta, porque Ele tem cuidado de tudo, não tem? Ele tem suprido tudo o que a gente precisa, e jamais nós vamos mendigar o pão, porque a gente serve um Deus poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas, e diz que a sua bondade e misericórdia nos seguirão. Amém? Amém. Vamos orar, vamos abrir esse culto, botando esse espírito de enfermidade, esse demônio das trevas para o lugar dele, em nome de Jesus. Vamos interceder por todos que estão enfermos, que essa enfermidade vai bater retirada e eles vão ficar sarados, curados, porque Deus é poderoso. Amém? Pai, abrimos esse culto, Senhor, hoje diferente, Senhor, porque toda enfermidade, todo espírito das trevas, todo demônio de enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Bate em retirada, solta as pessoas, solta as vidas, em nome de Jesus. Nós te demos uma ordem no mundo espiritual: sai espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus, caia por terra, nenhum mal vai ficar, em nome de Jesus. Pai, toca, Senhor, no Edson, Pai, toca, Senhor, levanta ele daquele leito, em nome de Jesus. Toca no Natan naquele hospital, sai espírito de enfermidade da vida do Natan, em nome de Jesus. Da Ju, do Theo, pneumonia, tu não tem poder sobre a vida deles, em nome de Jesus. Bate em retirada. Pai, toma, Senhor, seu Anselmo diante do teu altar. Não tem infarto, não tem AVC, não tem espírito imundo que vai prevalecer na vida do seu Anselmo. Ele é guardado, protegido pela honra e a glória do nome do Senhor. Pai, toma a Cátia, Senhor, restaura a garganta dela, Pai, restaura a saúde dela, Senhor. Trabalha na Cátia poderosamente, Senhor. Toma o Gabriel, Senhor, diante do teu altar. Guarda ele, Senhor Jesus, debaixo das tuas asas. Pai, toma o Davi, Senhor, diante do teu altar, Pai. Tosse, bate em retirada, em nome de Jesus. Toma a Nayana, Pai, diante de ti, Senhor Jesus amado. Guarda ela, protege, Pai. Toma o Jean, Senhor, cai por terra essa enfermidade na família do Jean, em nome de Jesus. Sai espírito das trevas, em nome do Senhor Jesus. Toma a vida do Ângelo, Pai, tira ele daquele leito, Senhor. Pai, nós repreendemos, Senhor Jesus, todo mal-estar, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda a febre, Senhor. Todo mal-estar caia por terra na vida do Ângelo, em nome de Jesus. Opera milagre, Senhor. Opera, Senhor, e faça, Senhor, Deus prodígios, em nome do Senhor Jesus. Diz a tua palavra que tu já levaste toda a nossa enfermidade na cruz do Calvário, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados, Pai. Profetizamos, Senhor, a cura, Senhor Jesus, sobre teus filhos, Pai. Profetizamos, Senhor, a libertação de todo esse mal, em nome de Jesus. Pai, também te peço, Senhor, por nós, Senhor, que estamos bem, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Que nenhum mal, Senhor Jesus, nada nos atinja. Pai, nos blinda, Senhor. Nos blinda, Senhor, pelo teu sangue precioso. Cuida de nós, Senhor, e nos ajuda a caminhar
nos teus caminhos, Pai. Obrigado, Senhor, por todos, Senhor Jesus amado. Opera teus milagres, tuas maravilhas, Senhor. Haja poderosamente. Eu te peço, Senhor. Toma, Senhor Jesus amado, a irmã, Senhor, que se acidentou, a Cristina, Pai. Em nome de Jesus, toma ela diante do teu altar, Senhor. Pai, ajuda ela, Senhor Jesus. Restaura a saúde dela, Pai. Abençoa a Cristina, Senhor Jesus amado. Não deixa, Senhor, nenhum mal, Senhor Jesus, prevalecer. Guarda ela, Senhor. Guarda, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Pai, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Pai. Toma a casa do oleiro diante do teu altar, Senhor. Opera teus milagres, tuas maravilhas, Senhor. Esse culto é para ti, Senhor. É para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim
Vão se cansar de mim, né, irmãos? Ai, ai, amém. Tô que nem bombril, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Abra a palavra em Marcos, capítulo 12, versículo 41. Amém? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém, irmãos? Às vezes a gente se apega tanto, né? Se gruda nas coisas e pensa que a gente é dono. Deus é o dono de tudo. E para a gente ter, primeiro Ele nos deu, né? Se a gente entendesse isso, a gente não precisava de um sermão e nem a gente está falando aqui de dízimo e oferta. Eu lembro quando eu me converti, a primeira coisa, eu já fui dizimista. O pastor falou, eu não questionei. Ah, será? Não. Não. Se é um preceito para seguir os caminhos do Senhor, o que eu vou ficar ali? Não, vou dar o meu dízimo. Ah, não, é tanto, não interessa. Eu já aceitei na hora e pronto. Daí cheguei em casa, eu falei até com meu irmão, ele disse, não, e ele que me levou para a igreja. Não, que tu vai dar dízimo? Vai dar dízimo para pastor, a igreja já é rica. Daí eu olhei para ele e pensei, mas ele que me levou para os caminhos, ainda me disse uma coisa dessa. Daí eu olhei para ele e disse, não importa se o pastor vai rasgar, queimar, se vai usar o dinheiro como ele quer. Eu vou fazer a minha parte. E sempre fui dizimista e nunca fiquei pensando o que iam fazer com o dinheiro, não me interessava. O que interessa para nós é a gente fazer o que a Bíblia nos manda, porque cada um de nós vai prestar conta dos nossos atos. Então a gente não precisa ser juiz um do outro, né? A gente não precisa ficar ali apontando e coisa, não. A gente tem que ter amor e ajudar o outro, em vez da gente apontar e dizer que está certo, errado, não. Isso quem vai fazer é o Espírito Santo. Ele que nos instrui, Ele que nos ajuda e Ele que muda o nosso coração. Basta a gente dizer, eis-me aqui. Essa palavra tem tanto poder. Essa frase, né? Me corrige aí, pastor. Ali é o professor lá em casa. A gente fala uma coisa errada, ele já tem. Bota os pingos nos i, as vírgulas certinhas, sabe? E o ponto final, ponto de exclamação e interrogação. Quando a gente diz isso, o Espírito Santo já começa a trabalhar em nós, né? Não precisa a gente se esforçar e vai, não. Eis-me aqui, Senhor. E o Espírito Santo opera. Amém? Amém. Tu que trouxe teu dízimo, oferta, bota ali porque eu não decorei todo o número do Pix. Eu faço cada um com esse Pix, irmãos. Se eu contar aqui, vocês vão dar risada, eu não vou nem contar. É uma vergonha eu. Uma vergonha. Ai, o Thiago sabe, né? Se eu contei pro Thiago as minhas proezas do Pix. Não, faço cada um. Agora já tá melhor a tecnologia, não tô tão boca aberta assim. Mas no começo, irmãos, era uma vergonha. Mas amém. Aqui o Pix, tem os QR Code aí, tem a arca ali, os irmãos fiquem à vontade, em nome de Jesus, amém? Amém. E já bota os avisos aí. Segundo a nossa programa de rádio, na 103.3, eu decorei. Terça-feira, às 19h30, nosso culto de oração. Thomas, se tu ficar falando, eu não vou ter que gritar aqui, Thomas. Vai te dar uns beijos. Na terça-feira, às 20h30, culto de estudo. Tá tão bom, irmãos, Apocalipse.
Quem estava meio assim, ó, que na fé, ou se apruma, né? Porque olha, irmãos, tá, coisa tá difícil. Na quinta-feira, que é hoje, das 6 às 7 teve oração, o pastor Alex colocou ali no grupo, né? E o nosso culto de comunhão, no sábado às 8 às 9, culto de oração. Meu Deus, essa igreja ora, né? Amém. E mesmo assim o diabo ainda se levanta. Imagina a igreja que não ora. Misericórdia. E sábado às 14h30, nossas aulas de beach tênis com o Jean e o Thiago, às 14h30, e domingo nosso culto da família. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu marido está resfriado, mas Deus está aqui. Eu disse, alguém vai ter que cantar, porque a Cátia e o Gabriel também não puderam, mas amém. Vamos embora em nome de Jesus, né? Vamos mais um pouquinho em nome de Jesus. Um novo cântico
Boa noite, igreja. Amém. Que a paz esteja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para os irmãos para estenderem as mãos para cá. Amém. Para a gente orar. Senhor, ó Pai, te agradecemos primeiramente em estar aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, ó Pai. Senhor, ó Pai, obrigado, Senhor, por ter nos permitido estar aqui, Senhor. Senhor, obrigado pela nossa saúde, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, ó Pai. Senhor, se estamos aqui é pela Tua vontade, ó Pai. Senhor, te pedimos, fala conosco nessa noite, ó Pai. Senhor, faz conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Senhor, tira tudo que a gente passou durante o dia, Senhor. Esvazia, Senhor, a nossa mente, para que a gente possa, Senhor, aprender mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo venha falar, Senhor, em nossos corações, ó Pai, nesse momento, Senhor. Diminua todo o meu eu, ó Pai, para que o Senhor possa falar através de mim, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus 25. Amém? Todos acharam? Amém. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando, o esposo tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, que vos não conheço. Amém? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Forte, né? É uma palavra bem conhecida e bem verdadeira. Amém? O pastor só estava me mandando aqui mensagem se o pastor está transmitindo. Que o Anjo falou que não. Já está participando aí? Não, sim, não tá. Então Jesus gostava muito de ensinar, né? De falar com os discípulos através de parábolas. E aqui nessa parábola ele estava falando, se referindo sobre a volta dele, sobre o dia em que ele iria voltar. Para a gente estar preparado, porque a gente não sabe quando vai ser esse dia, né? E lá interpretando um pouco sobre essa palavra, lá em Efésios, Paulo compara Cristo com a cabeça, né? E a igreja o corpo, que seria o homem, né? O esposo e a noiva. Quem é a igreja? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva amada do Senhor. Quem é o noivo? É Jesus. É Ele
que virá nos buscar. É Ele a quem a gente tanto aguarda, não é? E a lâmpada? E a lamparina? Para que serve a lâmpada, né? A lamparina lá que na época, né, se referia. Para que serve? Para iluminar, né? Para dar luz. Para quando for caminhar, para abrir o caminho, para iluminar no caminho. E lá em Salmos 19, no verso 5, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? A palavra do Senhor, nossa lamparina. É o nosso, aqui, é o nosso caminho, onde a gente pode conhecer mais de Jesus e entender mais, né, sobre a vida de Jesus, sobre o nosso caminho. Tem tudo aqui na palavra do Senhor. Mas a palavra só por si, se a gente pegar e ler a Bíblia, simplesmente abrir ela e fazer a leitura, ela vai nos trazer conhecimento. Mas só o conhecimento não basta, né? Como até o pastor falou outro dia na pastor Alex no culto, é o conhecimento e o poder e o Espírito Santo. Então a lamparina seria a palavra do Senhor. E o azeite, que fala lá que as 10 virgens umas tinham de sobra, né? Levaram aquele azeite para que não faltasse a chama, que é o que acende a chama da lamparina, e as outras estavam sem. Tinha aquele pouquinho e estava se acabando. Que seria o azeite? É o Espírito Santo, que mantém a chama acesa, que mantém a luz. O Espírito Santo, que quando a gente lê a palavra, a gente pede um entendimento. É o que vivifica a palavra. É o que nos traz a chama. Amém? Então, é o azeite que seria ali representando o Espírito Santo. E aí, falando um pouquinho, né, do Espírito Santo. Jesus, quando subiu, né, aos céus, ele falou lá em João 14 que antes de subir aos céus, ele disse aos discípulos que enviaria o Consolador. Quem é o nosso Consolador? É o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Muitos acham que o Espírito Santo ele é um dom de falar em línguas, que é apenas um dom. O Espírito Santo, ele é muito mais que isso. É o Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo, ele é nosso Consolador. Sabe naqueles momentos que a gente está triste, que a gente está desanimado, que a gente não tem forças nem para orar? Que na palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele ora por nós. Ele nos dá força. O Espírito Santo, ele é nosso Consolador. O Espírito Santo também, ele é nosso conselheiro. Sabe quando a gente está naquele momento de fazer alguma coisa errada ou um pensamento errado, e vem aquela voz lá: não faz isso, isso não é certo, Jesus não se agrada disso. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Amém? Então ele é nosso conselheiro, ele é nosso consolador, ele nos dá coragem também. Lá em Atos 2 fala sobre o dia de Pentecoste,
em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Ele desceu sobre os discípulos e logo depois fala na palavra, Pedro e João, né, começaram a pregar e dali se converteu 13.000 homens. E depois sendo pregar e se converteram mais 5.000 homens. Eles saíram de lá cheios da presença de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. E eles pregavam e por onde eles passavam havia conversão. Por onde eles passavam havia cura. Depois logo em seguida fala também do milagre, né? Quando Pedro e João passaram lá. Então, ele nos enche do poder também. Ele nos enche de coragem, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma presença que a gente precisa ter em nossos corações e desejar de todo o coração, em todos os dias da nossa vida. Então, aqui quando fala na palavra, na parábola das 5 virgens que estavam lá com a lâmpada, estavam sem o azeite, que elas adormeceram, elas estavam despreparadas, sem o Espírito Santo na vida delas. Elas estavam sem a palavra. Quem sabe elas tinham se esquecido até que o noivo ia vir, passou-se um tempo, né? Aquilo já não era mais tão importante para a vida delas. Mas no momento em que o noivo chegou, começou o desespero. Me empresta um pouco do teu óleo, me empresta um pouco do teu azeite. Não. O azeite está cultivado aqui, ó. Senão vai faltar para mim. Aquelas outras estavam preparadas. Elas estavam mantendo a chama acesa, ansiosas, esperando pelo noivo. Elas estavam ansiosas, esperando pela presença do Senhor. Amém? E como está a nossa vida? Como está o nosso azeite? Como está a presença do Espírito Santo na nossa vida? Como está a palavra na nossa vida, que nos abre o caminho, que nos dá o conhecimento? Se você fechar os seus olhos agora, nesse momento, te convido para te fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos nesse momento. E olha uma porta assim grande. E atrás daquela porta está a presença de Jesus, que a gente tanto espera. Está a presença do Senhor. E de repente aquela porta se abre. Com aquela luz resplandecente, o Senhor aparece na tua frente. O que Ele vai falar para você? Venha, meu amado, venha cear comigo. Ou eu não te conheço. Em verdade vos digo, eu não te conheço. Amém? Pode abrir os seus olhos. Então, igreja, nessa noite você está aqui, está com saúde. E se você sentiu no seu coração, não, o Senhor não está se agradando de mim, eu preciso buscar mais a presença do Senhor, eu preciso alimentar esse azeite, ainda há tempo. Amanhã pode ser tarde, porque a gente não sabe o dia que o Senhor vem. Amanhã pode ser tarde para uns, para outros não, porque só tem 2 formas, né? A gente vai morrer e depois acordar para a presença do Senhor, ou o Senhor vai vir, né? Nós estaremos vivos, seremos arrebatados. Então, hoje, nessa noite, ainda há tempo. Há tempo de buscar a presença do Senhor. Há tempo de alimentar o Espírito Santo na sua vida. De buscar pela presença e dizer, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Eu quero sentir mais de Ti, da Tua presença. Nessa noite há tempo.
amanhã já pode ser tarde demais. Amém? Então, igreja, que a gente possa, a cada dia, buscar a presença do Senhor e nos alimentarmos dessa presença, para que no dia que Ele vier, no dia que a gente se encontrar na frente dEle, a gente, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te adorar para toda a eternidade, te servir e estar contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi uma palavra curtinha, mas que Jesus possa ter falado contigo nessa noite, ter falado em nossos corações. Senhor, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço por tudo, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu de novo, viu? Vocês me amam, né? Sim. Sabe quando que a gente sabe que a nossa lâmpada tá com um azeitinho bem pequenininho assim? Quando vem as lutas. Quando vem as provas. Se ela tá cheia, tu glorifica. Se ela tá vaziazinha, tu reclama. E tu pergunta por quê, Deus? Ah, Senhor, e nem começa aquela lamentação. Não é murmurar. Já passou da fase da murmuração. É a fase de se lamentar, não é? Daí tu tem que parar e olhar para essa passagem e pensar assim, ó. Minha lamparina tá vazia. Ou tem bem pouquinho assim. Na prova, tu vai saber como você tá. Mas, como foi falado aqui em nome de Jesus, na hora que Jesus vir, a gente não sabe a hora. Então, quando tu sentir isso, tu já vai para a oração. E para o jejum e pede para Deus te dar força para te ajudar e começa a encher tua lamparina. Não tem como eu ir aí e botar azeite nela. Ninguém consegue isso. Cada um tem a sua. Que somos nós. Quem é o templo do Espírito Santo? Todos nós. E como que nós vamos encher a nossa lamparina? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Se fortalecendo em Deus, louvando, glorificando, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia. Tá difícil? Glória a Deus. Tá ruim? Aleluia. Meu chorando. Tu não quer falar, mas tu tem que falar. Quantas vezes eu ia abrir a boca para dizer, Deus, não, de novo? E daí sair assim, ai Deus, aleluia, glória a Deus. Não era minha vontade, nem um pouco. Mas eu precisava envergonhar o inferno. Amém? Isso é ser prudente. Todos nós temos luta, né? E bota a luta nisso. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, os prudentes, em nome de Jesus, amém? Amém. E vamos ficar firme em nome de Jesus, porque as lutas vêm, irmãos. Vai vir até o arrebatamento, até a nossa morte. Nós não vamos parar de lutar. A Bíblia não diz que a gente vai parar. Nós temos refrigério e temos luta. Nós temos refrigério e temos luta. Mas preste atenção em nome de Jesus, que essa passagem ela é muito maravilhosa. Como tu está passando pelas lutas, tu vai saber como está a tua lamparina. Amém? Amém. Feche teus olhos, vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, te louvamos essa noite, Pai. Obrigado pela vida da Nayara, Senhor, por trazer a tua palavra, Senhor, com temor no coração, Pai, com prudência, Senhor Jesus amado. Pai, abençoe ela poderosamente, Jesus. Usa ela cada vez mais, Senhor. Pai, que ela se solte nas tuas mãos, Senhor, que ela seja cada vez mais vaso de honra na tua presença. Pai, obrigado por cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque tudo, Senhor, tu tens cuidado, tu tens nos ajudado, Senhor, tu tens segurado nas nossas mãos, Senhor. Nos perdoa se muitas vezes nas provas, Senhor, nas aprovações da vida, Senhor, nas lutas que nos vêm, Senhor. Muitas vezes somos reprovados, Senhor, porque nós paramos e pensamos, falamos, perguntamos, dizemos por quê, Senhor,
e não enchermos, Senhor, as nossas lamparinas, não glorificamos, Pai, nos sentimos cansados, Senhor, sofredores, Pai, mas não é isso que temos que fazer. Nos desperta, Senhor, nos desperta para estarmos na Tua presença como Tu mereces que nós estejamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, em cada provação, Pai. Nos ajuda, Senhor, a andarmos, Senhor, conforme Tu queres, Pai, conforme, Senhor, é a Tua vontade para cada um de nós. Sim. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui, Senhor, Tu tem nos ajudado, Pai. E eu creio, Senhor, e eu acredito, Pai, eu tenho fé que muitas coisas boas virão sobre nós. Vem as lutas, Pai, vem as provas, mas as coisas boas vão ser muito maiores, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por ser o nosso pastor, por ser o nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos consolar. Obrigado, Jesus, porque em tudo, Senhor, Tu estás junto conosco. Somos gratos, Senhor, e obrigado por esse momento na Tua presença. Nos leve em paz e segurança, Pai. Nos fortaleça, Senhor. Nos dê um resto de semana, Pai, cheio do Teu poder, Pai. Cheio de vitória, Pai. Cheio, Senhor, de certeza e convicção que nós estamos, Senhor, no centro da Tua vontade. Verdadeiramente, Tu és o bom pastor e nós somos as Tuas ovelhas, Pai. Obrigado por todas as coisas. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Amém, Jesus querido. Tem tanta água ali embaixo. Obrigado.